Eu também estava refletindo enquanto tu falava dessas nossas dificuldades e desafios e principalmente dessa dificuldade da gente conseguir visualizar as diferentes trincheiras que nós precisamos estar. E tu também falavas, né, sobre essa questão de perspectiva e de transformação. E nós, em um dado momento, fomos à esquerda, eu sou do Rio Grande do Sul, que pensou e que tinha o slogan do outro mundo é possível, né? E nesse processo todo, que talvez também tenha a ver com esse processo teu de releitura dessa esquerda que não tem medo de dizer seu nome, a gente perdeu isso nesse processo, essa capacidade de esperançar. Me parece muitas vezes que a gente fica preso como os anunciadores do caos somente, e que não conseguimos mais mostrar que não, que realmente é possível um outro mundo ainda. Até porque o caos não precisa de anunciador, não. O caos já está presente. Está dado. Já está dado, só você abrir seus olhos e você vai perceber. Agora, o caso do Rio Grande é um caso interessante mesmo, com certeza, porque é um estado, sei lá, isso já desde os anos 60, né? Quer dizer, as experiências do trabalhismo, da radicalização do trabalhismo, né, pelo Brizola, a reforma agrária, né, quer dizer, a consolidação de uma série de estruturas de serviços públicos, tal, que era um pouco um modelo, na verdade, né? E que depois, quando veio a redemocratização, quer dizer, teve as experiências do PT, os orçamentos participativos, que foi talvez o momento mais auspicioso do Partido dos Trabalhadores. Com certeza se deu no Rio Grande, né? E hoje, bem, a situação não é das 10 mais animadoras, né? Embora isso possa mudar, né, sempre. Mas eu acho que isso mostra uma coisa, que é, quer dizer, essa possibilidade, porque essas coisas elas ficam na memória social, né? Essa possibilidade de você ousar do ponto de vista da radicalização dos conflitos de classe, né? E do ponto de vista também da imaginação política. São dois fatos muito importantes, né? E quando você ousa, você encontra ressonância. Eu queria lembrar uma coisa, assim, esse problema da retração do horizonte da esquerda não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, a gente vê no mundo inteiro, né? É um problema do momento histórico, né? Porque a esquerda não soube estar à altura, eu diria, do sistema de crises que marca a nossa época, né? E nem a direita, por isso a extrema-direita tomou frente desse processo, porque, como eu disse, ela tem uma leitura das crises, né? Ela tem uma pseudo-solução, mas a pseudo-solução tem alguma coerência, né? Então, quando você dá uma olhada no mundo, por exemplo, você pega os países europeus mais decisivos dentro da estrutura do capitalismo global, Inglaterra, França, Alemanha, certo? Ou Itália, quer dizer, todos eles ou são governados pela extrema-direita, ou hoje se você pega as sondagens, você tem a extrema-direita no primeiro lugar em todos eles. Isso nunca aconteceu, né? Mas, quando você olha também para o outro lado, você vê que os setores da esquerda que se radicalizaram conseguiram ter densidade. Por exemplo, na França, é o setor que tem mais densidade eleitoral que radicalizou, né? France Insoumise. Na Inglaterra, você tem um racha do Partido Trabalhista, o setor mais radicalizado, que vai montar um partido, já começa com 15%. Né? Na Alemanha, tinha uma esquerda meio desorientada, mas que conseguiu se orientar um pouco melhor, ela cresce nessas horas. Então, ou seja, isso mostra uma coisa muito interessante, que é quando você assume, mais ou menos, o seu próprio nome, digamos assim, você consegue remobilizar setores da sociedade. Porque a história da esquerda é uma história que não começou ontem. É uma história que não tem só uma geração. Você tem famílias que têm 3, 4, 5 gerações de pessoas que são muito aguerridas, né? Que têm uma larga experiência, assim, de luta e de disposição para a luta. Elas não estão achando a estrutura para isso, né? Então, e aí tem uma série de razões, né? Desde que a esquerda ela é de um extrato universitário, classe média, que é muito problemático, né? Quer dizer, por causa disso, ela tende a ser legalista onde não deve, ela não sabe o que fazer com insurreição popular, ela leva um susto quando você tem gente na rua sem uma direção estrita de um sindicato ou de um partido. Então, começa a achar que é antipolítico, qualquer coisa. 2013 foi um exemplo brutal. Sim, e vive esse fantasma de 2013, isso, né? Exatamente, vive esse fantasma, né? E a gente
bem, desde 2013 a gente está brigando para falar, isso foi a prova maior de que a esquerda não sabe o que fazer com o povo na rua. Ela tem medo, ela leva um susto quando você não tem um povo, tem uma massa que não é imediatamente transposta para as estruturas de organização política que são as nossas, né? Então você não sabe lidar com uma massa que ela é uma massa maleável, ela tem uma certa espontaneidade, você não sabe fazer com que as coisas elas nasçam de dentro do processo, entendeu? Isso não foi só no Brasil, a gente viu isso em vários outros lugares. Então tem todo um certo tipo de desafio que ainda precisa ser elaborado de verdade, né? Mas quando tu fala, e eu sempre reflito sobre isso também, né? Dessa questão de que, pelo menos partindo aqui da nossa esquerda brasileira, dessa questão de ser classe média, universitária e de ser porta-voz do povo, né? Ou seja, que também se coloca, talvez mesmo sem querer, mas por conta da sua condição, do seu contexto, se coloca sempre como o representante ou como quem consegue organizar, desrespeitando muitas vezes os processos, ou descolando, não desrespeitando, mas descolando dos processos de organização popular e territoriais, assim, né? Então, essa é uma questão muito interessante, eu diria que ela tem vários âmbitos também, porque, por outro lado, você não tem essas organizações em nível mais amplo. Você tem organizações muito locais, né? Você também tem um outro lado da classe média, que é criar o fetiche da organização popular, tal, do povo revolucionário, presente, exato. Então, eu acho que tem toda uma questão aí que é complicada, porque, bem, muitas vezes ela não está presente por uma razão, eu diria, uma razão muito simples no caso brasileiro. Porque as massas populares sabem que se elas se organizarem, elas vão receber tiro e bala. Elas estão submetidas a um regime de violência e de brutalidade de gerações e gerações, que é uma coisa da ordem do indescritível. Quer dizer, a gente acabou de ver, a gente está vendo isso agora aqui, né? Teve essa chacina no Rio de Janeiro, certo? E o que acontece depois com uma chacina dessa? Não acontece nada. Então, as pessoas sabem que elas estão absolutamente vulneráveis ao poder discricionário da capacidade de extermínio do Estado, porque o Estado brasileiro foi construído assim. A história do Brasil é uma história de extermínio, uma história de genocídio, uma história de chacina. É uma história que nunca passou. Então, isso explica muito do porquê dessa dificuldade de se criar estruturas populares. Então, aí eu acho que, inclusive, a classe média pode ter uma função, né? É uma função assim, a gente tem privilégios, é verdade, mas a questão é o que você faz com os seus privilégios? Como é que você usa os seus privilégios? Você pode usar, traindo a sua própria classe. Isso é uma clássico da história da política, né? Porque, sabe, eu lembro, por exemplo, quando a gente estava fazendo manifestações na época da pandemia, fazia parte de um dos pouquíssimos grupos que fez manifestações na época da pandemia. E eu lembro de toda a discussão, tinha umas 200 pessoas, e começou aquela coisa, mas a gente vai sair na rua, né, para fazer passeata. Na verdade, nem era a gente que deveria estar fazendo isso, são as classes mais desfavorecidas, a gente vai tomar a frente do processo. Eu falei, olha só, todo mundo aqui tem plano de saúde privado, tem condição de se tratar muito mais do que as pessoas que estão de classes desfavorecidas, então a gente tem uma obrigação moral de estar na frente. Porque a gente consegue... E mais, a polícia pensa 3 vezes antes de atirar numa pessoa que é branca e tem cara de classe média. Então, ótimo. Então a gente vai na frente, né? Porque aí você usa o seu privilégio para alguma coisa concreta, né? Então, acho que tem um jogo de alianças que é importante conseguir se construir, que não está sendo construído, né? E que quando ela se constrói, normalmente as consequências são explosivas no melhor sentido. Porque você faz dinâmicas transversais, né? Você puxa uma dinâmica de insatisfação que vai por várias classes. Isso mobiliza vários setores da sociedade, né? Uhum.